Bom, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês uma forma mais avançada da gente organizar as nossas cenas, que é uma forma da gente trabalhar com cenas como se fossem componentes. Então, vejam aqui que sempre que eu quero trocar as minhas cenas de navegador ou de OBS, eu tive que colocar essa webcam bolinha nos dois, tá? Uma forma que eu tenho de trabalhar de uma forma configurada mesmo, unificada, é eu construir uma única cena com essa webcam bolinha. Então vocês viram aqui que eu mudei, ó. Eu trouxe aqui para a direita. E aqui em OBS, na cena de OBS, a webcam continua no lugar que ela estava antes, né? E se eu quiser alterar a posição dessa webcam uma vez em todas as cenas ela ser alterada. Então, o que que a gente vai criar aqui? A gente vai criar uma nova cena e essa cena eu vou chamar de componente webcam bolinha, tá? Aqui eu vou adicionar o dispositivo de captura de vídeo. Eu vou chamar de webcam bolinha. Vou reutilizar que eu já tinha e vou deixar aqui no canto, tá? Beleza. E aqui agora, o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui nessas outras cenas em que eu tinha a webcam adicionada, a webcam bolinha, e eu vou apagar. Aqui no navegador também eu vou apagar. E ao invés de criar a webcam de cena por cena, eu vou só replicá-las aqui. Então eu venho para o OBS Webcam e vou adicionar a fonte. Qual a fonte que eu vou colocar? Eu vou adicionar uma cena. Então eu vou adicionar esse componente webcam bolinha. Pronto, já está lá. Da mesma forma aqui embaixo, eu vou adicionar fonte, cena, componente webcam bolinha. Significa que se eu vier aqui em componente, eu posso escrever errado, deixa eu renomear. Renomear. Significa que se eu vier aqui e mudar essa webcam de lugar, em todas as cenas ela vai mudar também, tá? Então eu tenho uma possibilidade de fazer essa edição bem mais rápido, tá? Um outro uso de uma cena que funcione como um componente. Eu poderia criar um rodapé, né? Então vamos criar uma cena, uma nova cena, que eu vou chamar de componente rodapé. Para colocar uma logomarca ou o meu nome, que seja, né? Então eu vim aqui no Canva, eu vim aqui no Canva, no site Canva mesmo, e criei esse textinho com esse fundo vermelho, Prof. Pablo Sérvio, agrupei e botei aqui seleção para download, ok? Então eu tenho esse arquivo disponível aqui agora para mim. Eu venho aqui em componente rodapé, vou adicionar uma imagem, que eu vou chamar de meu nome, e vou carregar aquela imagem, certo? Pronto. Veja que o Canva ele ainda traz umas linhas brancas que a gente pode cortar aqui com o Alt, beleza? Então aqui eu tenho o meu nome, uma imagem que eu produzi lá no Canva que vai servir de rodapé. Mas eu também quero criar aqui
uma logomarca, algo que fique com animação. E dessa vez eu vou adicionar uma apresentação de slide. Só porque eu quero que a imagem fique transformando de uma para outra. E eu vou chamar de logo. Ok. E aqui embaixo, só o que eu vou fazer é adicionar as imagens desse slide. As imagens vão ser essa e essa. Ok? É uma com os circuitos ligados e uma com os circuitos desligados. E a transição que eu defino está aqui, ó, no esmaecer, cortar, arrastar. Se eu colocar o arrastar, não vai ter tão graça. O que eu quero é o esmaecer, para dar essa ideia de ligar e desligar. Então eu coloco OK. Vou aqui reduzir o tamanho da imagem. E vou deixar ela aqui no cantinho com o meu nome aqui embaixo. Só para vocês terem uma ideia aqui de como fazer um rodapé. Gente, aqui eu não estou me preocupando muito em beleza, não. Tenho certeza que vocês conseguem fazer coisas muito melhores. Eu só quero dar uma ideia para vocês de como que a gente faz isso. Então, eu venho aqui de volta na minha webcam tela cheia e vou adicionar aquela cena como um componente, né? Então, eu venho em cena, adicionar cena e adicionar componente rodapé. Pronto. Aqui eu posso adicionar esse mesmo rodapé em outras cenas, como por exemplo aqui nessa cena de navegador. Não vai ficar muito legal. Deixa eu mudar essa webcam bolinha aqui de lugar. Venho aqui no navegador e vou adicionar mais uma vez aquela cena de rodapé. Pronto. E aí a gente tem então a possibilidade de ir aninhando, né? Colocando cenas dentro de cenas que facilitam, no final das contas, aí as edições do nosso programa, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado.